que um professor fez que te deixa bravo até hoje? História 1. Na primeira série, estávamos fazendo um piquenique no final do ano para comemorar o verão na minha classe. Minha professora, que chamarei de Dona, já provou ser a menos favorita da minha mãe entre todos os meus professores. Alguns dias antes da festa, a Dona enviou uma carta a todos os alunos para que entregassem a seus pais. A carta pedia a cada aluno US$ 20 para a pizza. Nenhuma outra despesa foi mencionada na carta. Todos os alunos deveriam trazer US$ 20 só para comprar pizza para toda a classe. Para resumir a história, minha mãe não me deu US$ 20 para levar na escola. E em vez disso, escolheu a opção almoço de casa. A pior parte foi que você quer saber quantas pizzas a classe recebeu? Bem, todas as crianças da classe, exceto eu, trouxeram US$ 20. Então você provavelmente está esperando pelo menos 15 pizzas, certo? Errado. Ela comprou só 3 pizzas, apesar de mais de US$ 100 terem sido trazidos só para comprar pizzas. História 2. Disseram para a gente escolher qualquer livro de que gostássemos para fazer um relatório. Naquela época eu tinha dificuldade para falar em público, mas como eu tinha que falar sobre um livro que eu adorava, me esforcei muito e no dia da entrega do trabalho eu consegui fazer uma ótima apresentação, na minha opinião. Mas a professora me reprovou. Perguntei por quê e ela me disse que eu não tinha escolhido um bom livro. Essa reprovação reduziu minhas notas a tal ponto que sugeriram que eu deveria fazer um curso de reforço de inglês. História 3. Meu professor da 7ª série disse à classe que pais lixo geram filhos lixo. Nunca tinha pensado até naquele dia que meu futuro poderia estar mais ligado aos meus pais do que ao meu esforço e ao meu trabalho. Por favor, nunca diga isso a uma criança. História 4. Minha professora da 4ª série me deu uma nota 4 em uma folha de colorir sem instruções, só porque eu não pintei a grama de verde. Em vez disso, dediquei mais tempo que os meus colegas de classe para sombrear a grama com cor marrom, bronze e um pouco de verde, porque queria que fosse um desenho que representasse o outono. Minha criatividade desapareceu por um bom tempo depois disso. História 5. Eu odiava minha professora da 4ª série. Ela era nova no distrito e estava no período de 1 ano de experiência. Sempre tive dificuldades com matemática, e ela estava nos ensinando multiplicação. Levantei a mão e fiz uma pergunta sobre algo que não entendia, e ela começou a zombar de mim. Na semana seguinte, toda vez que ela dava uma aula de matemática, dizia: "Você entendeu ou tenho que ir mais devagar só para você?" E depois zombava de mim. Eu simplesmente parei de fazer perguntas e estava reprovando. Um dia, depois da aula, minha mãe foi conversar com a professora sobre o motivo pelo qual eu estava reprovando. E a professora disse: "Ela não fala alto na aula. Então não sei se ela não está entendendo o que eu estou ensinando." Comecei a chorar e saí da sala. No dia seguinte, ela não apenas zombou de mim por não entender matemática, mas também perguntou se eu ia chorar para minha mamãe de novo. Graças a Deus, ela recebeu feedback negativo suficiente dos pais para que não lhe oferecessem um emprego no distrito. Eu não sei o que aconteceu com ela depois disso. Espero que ela se torne uma professora melhor. Se continuar lecionando, é claro. História 6. Eu costumava coletar pontas de lápis quebradas do chão durante as aulas. Os alunos do ensino fundamental têm mãos pesadas, e não destras, que são ideais para quebrar as pontas dos lápis. Portanto, eu tinha uma mina de ouro. Bem, um dia a professora me pegou no flagra coletando as pontas de lápis e não só levou meu estoque embora, como também disse à minha família que eu quebrava as pontas dos meus lápis de propósito só para isso. Ninguém acreditou no meu hobby esquisito, mas guardei rancor dela até o dia em que ela se aposentou. História 7. Você tem que escrever com a mão direita, foi o que a professora me disse. Como sou ambidestro, eu escrevia com a mão direita na aula e fazia a lição de casa com a esquerda só por despeito. Ela era muito legal, mas isso me irritava. História 8. Fiquei em um lar adotivo durante grande parte da minha 5ª série, porque meus pais eram péssimas pessoas.
Eu adorava a escola porque a escola era minha constante na vida. Mesmo que fosse em muitas escolas diferentes, eu adorava aprender. Eu era uma ótima aluna, mas minha professora da quinta série tinha opiniões muito ruins sobre o tipo de criança que entrava e saía de um orfanato como eu. E ela usava isso para ser terrível comigo. Ela constantemente fazia fofocas e falava mal de mim para praticamente todo mundo, outros professores, outros alunos e outros adultos da comunidade. Ela falava como se eu fosse uma criança ruim e fora de controle, mas eu não era nada disso. Inventava algumas mentiras e alegações seriamente distorcidas, como a de que eu provavelmente estava fazendo coisas impróprias com o zelador da escola, porque ela me viu conversando com ele um dia sobre insetos e os melhores livros da biblioteca para aprender sobre eles, quando eu deveria estar do lado de fora no recreio. Eu tinha voltado à escola para pegar uma garrafa para guardar o inseto que eu tinha pegado e sobre o qual eu queria aprender. Se eu levantasse a mão na sala de aula para responder a uma pergunta, ela ria de mim e me chamava de "sabe tudo" e dizia que eu não tinha inteligência para realmente acertar as respostas, apesar do fato de que quase sempre eu estava certa. Coisas desse tipo. Aquela mulher era vil e maligna, e como deixaram ela dar aulas é algo que me deixa perplexa até hoje. Meu ano na quinta série provavelmente já teria sido bastante difícil sem ela. Ela só piorou tudo 1000 vezes. História 9. Eu tinha um autorretrato do qual eu me orgulhava muito e esperava ansiosamente para trabalhar nele todos os dias. Um dia minha professora de artes apagou ele quando eu estava desenhando. Disse que não se parecia comigo e que ela conhecia o meu rosto melhor do que eu, porque segundo ela, eu nunca via o meu rosto. Ela foi demitida logo depois disso. História 10. Tenho várias dessas histórias. Minha opinião sobre os professores do ensino fundamental é muito baixa, e tenho certeza de que há alguma correlação, mas provavelmente a minha favorita é quando eu estava na escola fazendo a pergunta: "O que você quer ser quando crescer?" Eu adorava dinossauros, como é tradição para todos os futuros nerds de 5 anos, e disse que queria ser paleontólogo. A professora me disse que essa profissão não existia e me repreendeu por inventar palavras para parecer inteligente. Quando insisti que essa profissão existia, ela respondeu que não, que as tarefas a que eu me referia como sendo de paleontologia eram realizadas pelas pessoas do museu. História 11. Minha professora da terceira série era extremamente arrogante e não gostava de mim. É verdade que eu era uma criança ruim, mas isso não justifica as coisas realmente desagradáveis que ela fazia. Tínhamos uma espécie de exposição e eu trouxe uma coleção de pedras que eu tinha. Minha família fazia uma viagem para as fontes termais nas montanhas e eu sempre procurava depósitos de sal de cores estranhas, sedimentos e coisas do gênero. Depois disso, a professora guardou tudo. Ao meio-dia, quando todos queriam suas coisas de volta, as minhas pedras misteriosamente tinham desaparecido. Fiquei extremamente irritado. No final do dia, consegui encontrar minhas pedras dentro do lixo, enterradas sob uma pilha de papel, e fiz um barraco na sala de aula. Ela me expulsou da classe e acabei sendo suspenso por 2 dias. Ela também me tirou o inalador. Tenho asma induzida por alergia, alegando que o inalador me distraía e que eu não precisava carregar ele comigo o tempo todo. História 12. No ensino médio, fiz contato visual não intencional com outro aluno durante uma prova, por apenas 2 segundos. E a professora correu até a minha carteira, me acusou de estar colando e pegou minha prova. Mais tarde, descobri que ela tinha se candidatado a um cargo de emprego que meu pai acabou conseguindo no lugar dela. Então ela estava descontando a raiva em mim. História 13. Minha professora de ginástica da quinta série. Ela era uma mulher de 40 ou 50 e poucos anos, que ao contrário de todos os outros professores de ginástica que eu tive antes que usavam roupas normais de ginástica, ia para a academia com joias, maquiagem e camisas muito bonitas e falava com a classe por meio de um sistema de som instalado na academia. Ela também estava muito,
muito acima do peso. Normalmente não me importo com o corpo das outras pessoas, mas isso é relevante. Minha professora de ginástica era muito rígida e também disciplinava os alunos pelo sistema de som. Não me lembro de nenhuma vez em que ela me chamou a atenção nos alto-falantes, porque eu nunca me comportava mal e era a queridinha da professora, mas nunca me esquecerei do que ela disse sobre a minha melhor amiga na época, que chamaremos de Suelen. Suelen estava acima do peso e, às vezes, tinha problemas com todas as atividades físicas mais pesadas. Assim como os outros alunos, ela também recebia ordens da professora para correr mais rápido, alcançar mais longe, etc. A professora de ginástica sempre estava sentada ou em pé na arquibancada. Entretanto, um dia estávamos jogando queimada, as duas equipes estavam diminuindo, e enquanto eu já estava fora, a Suelen continuava jogando. Quando ela foi atingida, a professora de ginástica fez um comentário no alto-falante sobre como era fácil acertar a Suelen porque ela estava tão acima do peso. Suelen, tentando se manter positiva, começou a tentar a rir, mas então a professora de ginástica voltou ao microfone e zombou no tom mais desagradável possível. Olha lá, ela está rindo. Suelen estava chorando quando ela chegou perto de mim. Tínhamos 10 anos de idade na época. Nós duas também estávamos lidando com alguns valentões que estavam em nossa classe. E com certeza eles ouviram o comentário da minha professora de ginástica. Já se passaram 10 anos e ainda fico furiosa sempre que penso nesse incidente. Não sei de onde aquela professora horrível tirou a ideia de humilhar publicamente uma menina de 10 anos em desenvolvimento por causa de seu peso, especialmente porque ela não tinha moral nenhuma para falar. Onde quer que você esteja, professora de ginástica, vá para aquele lugar. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.